telespectador amigo, estamos chegando com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós, obrigado por você estar sempre aí. Tá bravo em Belo Horizonte, lá no Brasil inteiro, mas aqui em especial, que calor que está fazendo aqui na nossa BH. Meu Deus do céu, o prefeito que foi eleito, dá um jeito nisso, é. Liga o ar-condicionado. Dá um jeito, aliás, isso é um ibope aí hoje, está assustando muita gente. Ó, prefeito que foi eleito, dá um jeito nisso. Dá um jeito, acaba com... Olha aqui, Calil e João Leite. Vocês têm que encher a cidade de ar-condicionado. Hein? Vamos acabar com a subida, deixar só descida. E encher a cidade de ar-condicionado. Meu Deus do céu. Como faz calor aqui em BH. Meu Deus do céu. Está insuportável. É um calor ensurdecedor. É bravo, não é? É bravo esse calor. Bom, mas o nosso negócio é o Fantástico Mundo da Bola. Ontem nós tivemos a Copa do Brasil em andamento e as duas equipes mineiras se classificaram para a próxima etapa, dentro das suas características. O Cruzeiro no Mineirão fez um grande jogo, o Corinthians também, na minha opinião. Aliás, quem foi ao Mineirão teve a oportunidade de ver uma belíssima partida de futebol, um grande jogo de futebol. Jogo bom de ver até o apito final do árbitro, até o juiz terminar o jogo, porque tudo poderia acontecer até o final do jogo. O jogo foi sensacional. Sensacional. E bem dentro da característica do Atlético, dentro do perfil do Atlético, o Atlético também se classificou para a próxima etapa da Copa do Brasil. Vocês se lembram quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil? Como é que ele se classificou contra Flamengo e Corinthians? Vocês se lembram? E o técnico do Corinthians, eu até lembrei na jornada ontem, até lembrei, a última vez que o Corinthians tomou de 4 aqui, foi com o Atlético pela Copa do Brasil, e o técnico era o Mano Menezes, que está aqui hoje, e que saiu fazendo um aviãozinho no jogo anterior. Lá em São Paulo, fez aviãozinho para comemorar e depois os jogadores do Atlético fizeram aviãozinho para comemorar no Mineirão. Ontem levou de 4 de novo, o Corinthians. Só que o treinador dessa feita, Mano Menezes, estava dirigindo o Cruzeiro. Mas dentro da característica do Atlético, com sofrimento, com muita adrenalina, com muita emoção, o Atlético passou para a próxima etapa da Copa do Brasil. O Vitor fez a parte dele, e os jogadores que bateram os pênaltis fizeram a parte deles. Porque se eles errassem os pênaltis, não adiantava nada o Vitor defender os pênaltis. Então, aqueles que cobraram fizeram também a parte de cada um que bateu o pênalti. Os do Figueirense, não. Juventude. O Figueirense, não, desculpe, do Juventude. Não conseguiram fazer. Então, a classificação do Atlético, na minha opinião, ela foi merecida, ganhou o jogo aqui, como o Juventude ganhou lá. Ganhou o jogo aqui, poderia ter vencido aqui com um placar bem melhor, mais elástico não, um placar elástico, 1-0 foi justinho, a conta do chá. Mas perdeu um caminhão de gols e repetiu lá. Perdeu um caminhão de gols. Deixou de fazer 4, 5 gols. E o Juventude, no primeiro ataque, com 32, 34 segundos de jogo, acabou fazendo 1-0, que o Atlético levou até o final. Deu até muita sorte, porque poderia ter perdido o jogo, poderia ter perdido. Não sei se o segundo gol do Juventude, se o assistente não tivesse marcado aquele impedimento, que não foi, e acontecesse o segundo, iria mudar a história do jogo, não sei. Poderia mudar o Atlético tomar um choque elétrico do Jair Pereira e chegar lá e empatar, igual fez com o Botafogo, empatou. Só depois não podia perder no finalzinho. Né? Com o Botafogo, está perdendo de 2-0. A Ponte também lá estava perdendo 2-0 na Copa do Brasil e empatou. Mas eu estou dizendo esse último Botafogo e Atlético. Depois tomou o terceiro gol. A verdade é que o Atlético tem alguma coisa errada no Atlético por esse número excessivo de gols perdidos. A maneira como eu estava até conversando com o Eduardo, o Panzi, a maneira como as coisas acontecem
dentro de campo com o Atlético. Eu não sei o que eu vou usar, se é falta de interesse, falta de vontade. Eu não sei o que fica bom ou se nada disso fica bom. Nada disso fica bom. Mas a gente não vê aquela fome de bola, aquela entrega, aquela raça que o atleta tem que ter quando perde uma bola, quando o adversário está com a posse da bola. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas o importante é que o Atlético passou. Passou para a próxima etapa. E vai ser uma briga de mineiros contra gaúchos. Atlético e Cruzeiro, Grêmio Internacional. Cruzeiro e Grêmio são os dois maiores ganhadores da competição. Um tem a chance de sair na frente agora. Um tem a chance de sair na frente agora. Pode ou não. Se der Cruzeiro, vai para a final, ele vai ter a chance de superar o Grêmio em números de conquistas. São 4 do Cruzeiro, 4 do Grêmio. Se der Grêmio, da mesma forma. Então, é uma briga boa. E o primeiro jogo do Cruzeiro é em Porto Alegre. Não, Belo Horizonte. Oh, desculpa, é em Belo Horizonte. Porto Alegre Contrário, é o Atlético que é em Porto Alegre. Porto Alegre é o Atlético, é em Belo Horizonte. E o Mano deu uma entrevista hoje dizendo que, ou ele falou na toca, não sei se foi entrevista ou ele falou, que até foi melhor, segundo o que eu ouvi, porque o Cruzeiro não tem que viajar. O Cruzeiro vai para a Bahia, se fosse jogar lá, ele teria que ir direto para Porto Alegre. Eu não sei se é melhor, não sei. Não sei se o treinador realmente acha melhor fazer o primeiro jogo na sua casa. Existem treinadores que acham, eles existem. Não sei se o Mano realmente acha isso ou é só pelo problema viagem, logística. Não sei. Até que ponto isso aí beneficia o Cruzeiro? Não sei. Não sei. E, a princípio, o jogo do Atlético está confirmado para o Independência contra o Internacional. O Atlético tem até a próxima quarta-feira, quando vai fazer o primeiro jogo, para definir o local. Na verdade, o Atlético não definiu o local. Estou falando, a princípio é a Independência. A CBF colocou Independência, porque a Independência é o estádio que o Atlético manda. Mas o Atlético não mandou nenhum ofício, nada pedindo para que se fosse lá. Pois é, então, e se o Atlético quer jogar no Independência e a CBF colocou Independência, nem ofício tem que mandar mais. Mas o Atlético já falou que não, Então, não definiu. Eu acho que ele vai esperar mais uns dias. Então, eu não sei o que é. Também não sei o que é melhor. Não sei quem vai avaliar isso, se é o Marcelo com os jogadores. Eu acho que ele tem que decidir antes do resultado. Se é o Marcelo, tem que... Ontem o Celso Roth deu entrevista falando que prefere jogar no Mineirão. Falou mesmo. Com todas as letras. Eu não sei também se o Celso Roth está dando uma desperta, né? Ele veio Ele fala, eu prefiro jogar no Mineirão, para o Atlético realmente falar, então vamos jogar no Mineirão, só pra... Ele jogou no Independência aqui, tomou de 3 no Brasileiro. Mas eu não sei se ele está bancando esperto, né? É igual o sapo. Não me joga na água não, pelo amor de Deus. Não me joga na água não, pelo amor de Deus. Não me joga na água não. Isso é muito subjetivo, é uma coisa complicada. Eu não sei quem vai definir isso. Se é o Marcelo com a sua comissão técnica e os jogadores, ou se vai ser o presidente com a sua diretoria e o departamento financeiro do Galo. Não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que o Atlético decidir, tomara que seja o melhor para o Atlético. E tomara que a gente tenha uma outra grande final de Atlético e Cruzeiro, a exemplo de 2014, de novo aqui em Belo Horizonte. Isso aí é para matar. Tem que decidir antes do jogo da até quarta-feira que vem. Não é? Isso é para matar Paulista e Carioca de raiva. Ô, gente, é para matar Paulista e Carioca de raiva. O Cuca ontem botou o time reserva do Palmeiras. Tá, é uma escolha que ele fez. Ele está lutando pelo título de campeão brasileiro e eu acho até que ele está certo. Agora, claro que ele queria também seguir nas duas competições. O Corinthians também. O Corinthians deu um duro danado. E o Corinthians jogou muito também. Deu um duro danado para seguir nas competições. Não conseguiu. O Santos também. E o Santos, da mesma forma. Então, para o futebol mineiro, isso é muito bom. Ainda bem que não vai ter. O Marcelo não vai priorizar o Campeonato Brasileiro e nem vai priorizar a Copa do Brasil.
Pelo menos agora. Ele não vai segurar ninguém domingo contra o Figueirense, porque tem quarta-feira jogo pela Copa do Brasil. O que ele pode fazer é comprar até Fred. Isso ele pode continuar fazendo. Porque o Fred não joga a Copa do Brasil. O Fred não joga a Copa do Brasil. Isso aí, ele tem todas as condições de continuar fazendo. Mas então a gente vai falar sobre isso já e muito mais. A gente tem imagens do sorteio. O que nós temos no sorteio aqui, para quem não conhece, são 10 minutos. 10 minutos é muita coisa, não dá para nós. O sorteio feito hoje, quando a gente estiver falando de sorteio aqui, o Thiago pode até soltar só as imagens lá para o pessoal ir olhando lá como é que gira, como é que pega a bolinha lá. Olha lá, vocês estão vendo? Estou falando lá. Essas são imagens do sorteio que aconteceu hoje pela manhã, lá na sede da CBF. Lá na sede da CBF, que apontou o Cruzeiro jogando a primeira partida em Belo Horizonte e o Atlético a primeira em Porto Alegre. Quem eram os representantes do Atlético Cruzeiro lá? Hã? Quem eram os representantes? Tinha. O Cruzeiro tinha, o Atlético também tinha. Quem estava do Cruzeiro lá era o Vicentinho. É. Do Atlético eu não sei quem é que foi. Não, do Atlético tinha sim, que eu escutei. Eu sei que tinha, mas estou falando que do Cruzeiro eu sei que eu ouvi o Vicentinho falar. Então vocês estão vendo ali o Globo, e as bolinhas giram ali dentro. Para sorteio da arbitragem, é mais ou menos isso aí também. É mais ou menos isso aí também. Do Atlético deve ter sido o supervisor, o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Geralmente é ele não fala com a É imprensa. porque o Atlético está em Porto Alegre ainda. O Atlético chegou agora à noite. Chegou agora à noite. Pois é, mas o sorteio foi às 11 horas da manhã. O Atlético estava lá no Rio Grande do Sul. Não tinha nem saído de lá. Então, gente, vamos torcer para que a gente tenha realmente uma final mineira. E ontem eu tive o privilégio de ver um belíssimo jogo no Mineirão. Um grande jogo. 35 mil pessoas. Um belíssimo jogo. E a Polícia Militar, como sempre, anulou 2 blocos, 2 setores, que cabem 1.800, 2.000 torcedores, para segurar a torcida do Corinthians. A gente tinha o quê? 200 torcedores do Corinthians, 300 torcedores do Corinthians, e para isso você tira 2.000 lugares. É o que vai acontecer no jogo Brasil e Argentina também. Brasil e Argentina. O tamanho de um com o outro, você não pode comparar? Pode sim. Porque a torcida do Corinthians é uma torcida complicada. E ontem estava tranquilo lá. Não sei, a gente vê aquele espaço, aquele prejuízo que os clubes tomam, a gente fica indignado. O Manuel Flores, na reunião da Federação Mineira com a CBF, essa semana agora, terça-feira passada, terça-feira, se não me engano, eu estava lá, na hora que o comandante da Polícia Militar falou, vou precisar de 2 setores, ele perguntou, coronel, isso aí representa quantos torcedores, quantas cadeiras vazias? Ele falou, de 1.800 a 2.000 cadeiras. O Manuel Flores quase caiu da cadeira dele. A paulada que a CBF vai tomar na cabeça. Eu falei, aprende. Ah, mas aqui, aí o coronel, comandante da Polícia Militar, aí ele ainda foi mais além. Falou, aqui em Minas é diferente. Por quê, coronel? Porque aqui o torcedor arranca a cadeira e joga no outro. Ainda fez essa propaganda do torcedor mineiro. Negativo ainda, hein? Aqui o torcedor arranca a cadeira e joga no outro. Ninguém me contou, não. Eu ouvi, eu estava lá. Estava lá, participando. Ninguém me contou, não. Mas então, minha gente, vamos falar sobre isso? Já, com Eduardo Silva, Flávio Carvalho, José Alberto Teixeira e o Eduardo Panzi. Nós vamos a um intervalo e a gente volta já. Sai daí não. Tchau. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você,
sempre com Marieta. Marieta Sanduíches Leves e Sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando cobiada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela. O Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Virgínio. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem. Todo mundo que entra sem nenhuma experiência. Eu, quando entrei para rádio e jornal, eu não tinha nenhuma experiência de jornalismo. Nenhuma. Então, vamos para o Fantástico Mundo da Bola? Vamos. Falar de Atlético e Juventude, foi o jogo que começou antes. Enquanto a gente fala aqui, o nosso Thiago vai mostrar as imagens lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias, daquele chiqueirinho, do Alfredo Jaconi, daquele chiqueirinho onde o Atlético jogou, vai mostrar e a gente vai conversar. Mas antes eu quero falar para você do BMG. Alô, você que é pensionista do INSS, está aposentado, olha aí. BMG é a sua solução. Você tem o Mastercard BMG, maravilha. Vá usar. Se não tem, vá buscar o seu. BMG é o seu, é o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Lá você encontra os famosos sucos verdes. Detox. São sucos que são indicados pelos fisioterapeutas, pelos médicos, pelos técnicos de futebol, preparadores físicos, atletas, enfim. Quem esbanja saúde, quem gosta da saúde, indica Detox para você. Está na tela aí o que você encontra em Marieta. Sucos verdes, Detox, Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. Quero abraçar o doutor Adriano, de Silves Advocacia. Esse novo telefone está na tela aí, 3212-2832. 3212-2832. Agora também, advocacia empresarial. Um abraço também para o meu amigo chefe Matusalém Gonzaga. Aliás, gente, tá um espetáculo. A Adega Steakhouse. A Adega Steakhouse está sensacional. Você já conhecia a Adega do Sul, que hoje virou Adega Steakhouse. Uma variedade enorme. O cardápio é sensacional. Só ensaladas são mais de 40 para você. E as carnes mais nobres que existem. E as bebidas que você está acostumado a tomar na sua casa, com seus amigos, as melhores que você procura, você encontra na Adega Steakhouse. Um cardápio variadíssimo, além do famoso rodízio que você já conhece. E em cima da Adega Steakhouse, foi inaugurado recentemente, o que já é a melhor casa de massas de Belo Horizonte, também com um cardápio maravilhoso, não só massas, mas massas principalmente.
que é a Nona Pizzeria. Nona Pizzeria e Trattoria. Nona Pizzeria e Trattoria. Olha, é uma coisa também maravilhosa. Vá conhecer, vá conhecer. Depois você vai falar comigo. É do mesmo grupo, é em cima da Adega Steakhouse. Ali na Contorno 8831. 8831, Contorno 8831, Adega Steakhouse. Um abraço para o Eni, para o Chico, para o chefe Matusalém, que está à sua espera. Além de você ser muito bem servido, num local maravilhoso, muito bonito, tanto a Nona quanto a Adega, sensacionais, você vai poder bater um papo ao vivo e a cores com o chefe Matusalém. Ele vai conversar com você sobre cozinha, sobre futebol, sobre o que você quiser. Até política, se você quiser. O chefe está lá à sua espera, ok? Vai lá. Adega Steakhouse, Nona Pizzeria e Trattoria. Eu quero abraçar o meu amigo Chiquinho, o meu amigo Renato, também do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Ali na Francisco Sá, esquina de Platina. Um abraço para os dois. É o seu carro literalmente novo de novo. Abraçar o seu Eduardo, na Rede Gutierrez de Drogaria, com toda a equipe. Genérico é na Rede Gutierrez de Drogaria, que é farmácia popular, aceita cartão de Ipseng. E no genérico, vou repetir, é show de bola, 3337-0306. É o telefone da teleentrega. Alô, seu Eduardo, um grande abraço para o seu Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria. Abraçar também o Aldo Vale, da Despachatur, onde você consegue o visto para qualquer país que você for visitar. Vai viajar para qualquer parte do mundo, o Aldo tem o visto à sua espera. Ali na Avenida Brasil 1312, a loja muito bonita, à sua espera. Você vai conhecer o Aldo e toda a equipe, se você ainda não conhece. Avenida Brasil 1312, ou onde você estiver, pelo contato, pelo telefone 3218-9000. 3218-9000. Despachatur é o visto para você visitar o país que você quiser, ok? Mais uma vez, um grande abraço para o meu amigo Aldo Vale. Quero abraçar também o padre Lucas Almeida, que vai agora para a Terra Santa. Está formando um grupo, você tem que formar o seu grupo, levar até o padre Lucas, ele vai juntar o seu com o dele, e vocês vão fazer uma viagem maravilhosa à Terra Santa. Eu fiz essa viagem com a T. É maravilhosa. 3426-0069. 3426-0069. 3426-0069. Tira esse dinheiro debaixo do colchão, tira da poupança, vai viajar com a sua família, ou com a sua esposa, se a família for muito grande e não der para levar todo mundo, vá com a sua esposa, vá fazer uma viagem sensacional com a sua esposa. Bom, 3426-0069. Um abraço para o amigo Danilo, também no Posto São Pedro, na Rua Niquelina 918. Lá em Santa Efigênia você encontra a gasolina DT Clean. É a melhor gasolina do Brasil, disparado. É a super, hiper aditivada. DT Clean é vida para o motor do seu carro, é vida longa para o motor do seu carro e economia. Economia de combustível. DT Clean. Aqui no Posto São Pedro, que fica aberto 24 horas, com o posto policial lá dentro, aberto 24 horas, por isso segurança total. E no Posto Funil, em Piuí, você vai lá para aqueles lados, vai para Escarpas do Lago, você vai para Serra da Canastra, você vai para Paraíso, vai para lá, para em Piuí e abasteça no Posto Funil. Danilo está lá à sua espera, ok? Lá tem também a gasolina DT Clean. Um abraço para o meu amigo Patrick, da Furioseco Lava Jato, na Silva Lobo 1525. O seu carro também sai como se estivesse saindo da concessionária. Novinho, limpinho, cheirando a novo. Furioseco Lava Jato. E um abraço para o Antônio, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. Móveis hospitalares para vender ou alugar. Um abraço para o Antônio e também para o Leandro. Gente, vamos falar primeiro de Atlético e Juventude, a classificação do Atlético, dá o tiro inicial e pode conversar com a turma. Boa noite para todo mundo. O que se falou muito ontem foi, antes do jogo, principalmente, a respeito da escalação do Atlético, quando o Marcelo optou por 3 volantes.
Não achei nada demais, acho que o Marcelo fez uma opção até razoável pelo estado do gramado, a chuva que caía e que continuou caindo lá em Caxias. E o Atlético não deixou de ser ofensivo hora nenhuma, mesmo jogando com 3 volantes. Acabou tomando o gol com 30 segundos. Eu acho que tomaria esse gol aí quando tivesse com 3, com 4, com 1 volante, porque foi uma jogada pela lateral em que o Atlético estava postado, o jogador cruzou e o Léo Silva falhou. É simples, o Leonardo Silva falhou no lance. Estava dormindo ainda, início de jogo, 30 segundos, o Atlético acabou sofrendo o gol. E isso acabou mudando o jogo. E o Atlético jogou em cima do Juventude, não conseguiu marcar seu gol, que seria muito importante, porque faria com que o Juventude tivesse que fazer mais 2, ganhar de 3-1 para a classificação. O Atlético martelou, o Elias, goleiro do Juventude, foi o melhor jogador em campo até as cobranças de pênaltis, que aí o Vitor acabou sendo a figura decisiva do confronto, mas eu não vou dizer que foi, de longe não foi a pior partida do Atlético na temporada de 2016. O Atlético fez outras partidas muito piores que essas, a começar pelo jogo contra o Juventude aqui em Belo Horizonte. Nesse jogo eu acho que o Juventude no segundo tempo foi melhor que o Atlético e que o resultado foi injusto. E que o Juventude poderia ter empatado o jogo aqui em Belo Horizonte. Ontem eu acho que o resultado foi injusto porque o Atlético mereceu empatar ou até ganhar o jogo. O Atlético, a vitória contra o América no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético jogou pior do que jogou ontem com o Juventude. Não acho nem que jogou mal ontem. Só que encontrou uma defesa bem postada e um goleiro numa noite espetacular, que foi o Elias. O sufoco foi o confronto em si. Você classificar numa disputa de pênaltis é sufoco. Mas o Atlético não tomou sufoco no jogo. O Atlético acabou sendo melhor que o Juventude, mas não conseguiu fazer o gol. Correu risco, porque a partir do momento que toma um gol com 30 segundos e o 2-0 dava classificação à Juventude, qualquer ataque do Juventude era um risco que o Atlético corria. Mas longe de ter tomado um sufoco. Mas eu entendo que foi mais uma demonstração que, apesar de ter um bom elenco, mesmo que o Marcelo não possa usar esse elenco sempre, está sempre com o DM cheio, então com muitos jogadores convocados, mas esse confronto com o Juventude foi mais um exemplo de que o Galo, o desempenho não vai ao encontro do resultado. O Atlético é o 3º lugar, ainda briga por título, mesmo que muito difícil no Brasileiro, mas o desempenho não me agrada. O Atlético está na semifinal de Copa do Brasil, mas não foi bem no confronto contra a Ponte Preta, não foi bem no confronto contra o Juventude. O desempenho não me agrada e o resultado é bom porque já está numa semifinal de Copa do Brasil. Então tem que medir esses parâmetros. Desempenho do Atlético em 2016 com o resultado. O resultado está tendo e ainda pode ter ótimos resultados. Uma classificação para a Libertadores, uma reviravolta aí, até um título brasileiro, que eu não acredito que aconteça mais, e totalmente possível um título de Copa do Brasil, porque é um time muito forte, é um elenco muito forte. Mas o desempenho do Atlético, não estou dizendo do jogo de ontem. Ontem o Atlético foi melhor que o adversário, mereceu um resultado melhor. Mas em 2016, o Atlético dá a impressão que poderia ser muito melhor do que está sendo. Eduardo, primeiro um abraço para o meu amigo Zé que está voltando aqui, José Alberto Teixeira, o Eduardo, o outro Eduardo aqui. Olha, o Atlético simplesmente pegou um time de Série C do Campeonato Brasileiro e teve dificuldades ontem. E mais uma vez, eu vou falar aqui, o Atlético entra em campo, sabe, parecendo que vai ganhar de qualquer jeito e entra em campo dormindo e continua dormindo o jogo inteiro, né? O Atlético ontem criou lances em função da diferença técnica que existe dos jogadores do Atlético com os jogadores do Juventude. Se o Atlético pega ontem um time mais qualificado e jogar do jeito que está jogando, o Atlético jamais conseguiria uma classificação. E se jogar assim com o Internacional, com a raça que o Internacional está jogando, com a vontade que o Inter está jogando, como mostrou ontem na partida contra o Santos, o Atlético dificilmente vai passar pelo Inter na Copa do Brasil. Então é preciso o Atlético tomar um choque, certo? O Marcelo, ele fica na beira do campo, ali, parado o tempo todo. Ele fala uma coisinha, fala outra, aquela coisa. Você não vê no Marcelo aquele entusiasmo que o treinador, por exemplo, que o Mano tem, né? Que o técnico do Internacional tem, o Celso Rotti, outro, vibrando, pulando, gritando o tempo todo. Você não vê isso no Marcelo, certo? Isso passa para os jogadores. E o Atlético continua apático. O Atlético continua com futebol medíocre, certo? O Atlético tem ganho jogos aí, a gente sabe do jeito que está ganhando, né? Em função dos valores individuais que o Atlético tem hoje, o melhor plantel do Brasil. Você não acha medíocre muito pesado, não?
Eduardo, para um time que é terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Mas o que eu estou falando é que o Atlético está ganhando em função... Mas medíocre não é muito pesado? Eu acho que o jogo de ontem... Medíocre é o futebol que o América tem jogado. Mas medíocre é o futebol que o São Paulo tem jogado. Que o Internacional, que você elogiou aí, tem jogado. Mas o Inter cresceu agora. Mas tá brigando para não cair, Flávio. Que cresceu? Cresceu agora, teve dois resultados. Ele ganha os jogos em casa e perde dois todos resultados, fora. cresceu. Então, eu acho medíocre muito pesado. Eu acho que o desempenho do Atlético não é o que a gente esperava que fosse com o time que tem. Mas medíocre... Só para concluir, eu queria dizer, Eduardo, o seguinte, que eu acho que o Atlético tem ganho jogos em função do valor individual que tem, do grupo que tem, e o Atlético que se impõe. E ontem teve um gol que mal anulado para mim. O Juventude poderia ter feito o segundo gol. O gol não foi anulado, não. O impedimento, mas o jogador poderia ter feito o gol. Porque não teve gol, não teve gol, não. Ele Mas marcou mal o impedimento. O jogador poderia ter feito o gol. Então, isso aí, o que eu estou falando há muito tempo, certo? Que o Atlético poderia estar brigando lá, ter passado o Palmeiras. O Atlético tem muito mais time que o Palmeiras. O grupo do Atlético é melhor que o Palmeiras. O elenco do Atlético é melhor que o Palmeiras. Mas isso não está se refletindo em campo. O que a gente está vendo do Atlético é aquela sonolência, é aquela falta de vontade, certo? O que é preciso passar para o grupo do Atlético é daquele operário que vai buscar o prato de comida, certo? Passar isso para o jogador do Atlético, falar, você ganha bem, o seu salário está em dia, vocês têm um dos melhores salários do Brasil, o time do Atlético tem o melhor grupo do Brasil, não pode estar aí, certo? Correndo atrás de Flamengo e Palmeiras, porque o Atlético tem melhor time que Flamengo e Palmeiras. Um abraço. Não pode estar correndo atrás. Mas está correndo. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Também assisti atentamente ao jogo do Atlético com o Juventude. E o problema que a gente sente no Atlético é que o Marcelo preparou um esquema tático para enfrentar o Juventude com tranquilidade, segurança, mais segurança do que interesse em ter um time muito ofensivo. Então o Atlético entrou, aproveitando a vantagem adquirida aqui no Mineirão, aqui em Belo Horizonte, e para jogar com 3 volantes, ter uma defensiva mais forte, mais segura. E com 1 minuto, 2 minutos, acabou isso tudo. Acabou isso tudo, porque o Atlético não podia manter esse resultado. Quer dizer, o esquema tático do Marcelo foi desmoronado com 2, 3 minutos, porque ele jogava para manter um 0-0, um empate, e já estava tomando de 1-0 logo no início. Quem falou que o Atlético ia jogar para manter 0-0? Ué, 3 volantes é para quê? Não é para ficar com a defensiva mais segura? O Atlético jogou com 3 volantes e foi mais ofensivo que o Juventude o jogo inteiro. Mas quer dizer o Atlético do Aguirre jogava com 3 volantes e era um time ofensivo. 3 volantes não quer dizer que o time é defensivo, não. Ah, não? Nunca. Claro que não. Isso é só para comentarista de esquema. Isso não existe, não. Nem comentário de esquema. 3 volantes não quer dizer que o time seja defensivo. Isso não existe. Não, mas eu entendo. O Júnior Russo fez todas as funções que o Cleito faz. Perdeu o gol dentro da área. Que o Cleito faz. O Júnior Russo 3 volantes não existe falar que é time defensivo. O que eu pude sentir durante o jogo é que o Marcelo entrou com um esquema mais defensivo do que ofensivo. Agora, o Atlético jogou. Eu não posso, ninguém pode negar isso, não. O Atlético está com um elenco muito bonito, muito bom. Um elenco de jogadores acima da média. Agora, o Juventude é time de 3ª divisão do futebol brasileiro. Isso aí ninguém pode negar. É um time da 3ª divisão. O Atlético estava enfrentando um time da primeira divisão e o Atlético, um time que está lutando pelo título da Série A. Agora, chega lá, o Atlético fez desmoronado tudo que ele foi preparado para jogar contra o Juventude com 2, 3 minutos de jogo. Mas, Roberto, a só mesma coisa. Você está falando 2, 3 minutos de jogo, confunde o telespectador. Porque foi com 34 segundos. E outra coisa. Pera, 2 ou 3 minutos. E outra coisa. O Leicester, na Inglaterra, ele veio de onde? Da 2ª divisão. Mas estava jogando a Série A. Mas foi campeão. Agora, esse negócio de... Eu concordo, eu acho que o Atlético tinha que ter passado com mais facilidade do Juventude, até pela disparidade. Mas aqui, o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil, ele jogava a Série B. O Santo André foi campeão, jogava a C. O Paulista de Jundiaí jogava divisão nenhuma, foi campeão. Mas não interessa claro que acontece, isso acontece mais claro que acontece. Hoje não acontece mais interessa não. Isso. Tanto que os 8 que estavam aí disputando o título da Copa do Brasil, todos já foram campeões. Tudo bem, o Juventude chegou nas quartas de final. Não interessa, porque é time da Série B, da Série C. O Atlético da Série A. É a mesma coisa que fala, o Vasco é infinitamente superior ao América. Mata-mata é diferente. O Vasco é infinitamente superior ao América. Mas o Vasco é Série B, o Atlético, e
E o América é Série A. Mata-mata é diferente. Então não interessa. O que eu quero dizer é o seguinte, o Atlético entrou, no meu entendimento, com um esquema mais defensivo para garantir o 0-0 e para jogar tranquilamente. E viu o estúdio desmoronado com 35, 40 segundos. Isso faz muita diferença. Então o Atlético foi superior ao Juventude, mas errou muitos passes. O Atlético toca a bola como se o gol fosse sair naturalmente. E às vezes não é assim. Tem que tocar a bola com mais rapidez, com passos mais longos. O Atlético sente muita falta do Fred. Passe longo. O Fred é o artilheiro do futebol atleticano, do futebol brasileiro, e o Atlético, ele faz falta ao Atlético como atacante, como homem de área, como referência. O Léo Silva também faz falta ao Atlético, não tanto como defensor, mas porque todas as cobranças de córner, de escanteio, todas as cobranças de bola na próxima área, ele está lá para conferir de cabeça. Ele marca gols de cabeça mais do que os atacantes do Atlético. Ele teve que sair do jogo contundido. E o Atlético ainda tem deficiência em alguns outros jogadores. O Marcos Rocha é o titular absoluto do Atlético, sem jogar há um tempão. Então, o Atlético, com tudo isso, tinha que chegar lá e garantir um resultado mais tranquilo para a sua torcida. E acontece que foi tudo diferente e o Atlético foi para a decisão de pênaltis. E aí, na decisão de pênaltis, prevaleceu a categoria, a experiência. E seja lá o que for, o Vitor tem classificado o Atlético sempre na hora que precisa. Se os jogadores marcassem todos os gols e o Vitor levasse todos os gols, o jogo não ia acabar nunca, ia ficar tudo empatado. Então, os jogadores do Atlético cumpriram a obrigação, mas o Vitor foi mais importante que todo mundo, porque ele segurou 2 pênaltis, ele pegou 2 pênaltis. Então, eu acho que o Atlético classificou, merece ter sido classificado, sem a menor dúvida. Eu acho que o Atlético talvez não tenha tanta dificuldade com o Grêmio, ou o Internacional, do que teve com a Juventude. Porque vai ser um jogo de igual para igual, os dois procurando gol. E eu acho que, no meu entendimento, é mais vantagem para um time jogar a partida decisiva na sua casa, a última. Porque o Atlético vai jogar lá com o Internacional, e o Atlético vai preparado para ver se marca 1, 2 gols. Para ver se marca 1, 2 gols. E o Internacional tem que fazer o resultado lá, porque se não fizer lá, vai fazer aqui, é muito mais difícil. Então eu acho que o Atlético está classificado, está muito bem classificado, sem problemas, e o Atlético não vai precisar da Copa Brasil para ir à Libertadores. Isso eu tenho certeza. Mas é um título importante do futebol brasileiro. Não, mas você está enganado. Você está enganado numa coisa. O Atlético está no 3º lugar no Campeonato Brasileiro, a 1 ponto do Santos. A 1 ponto do Santos. E se ele perder o 3º lugar, ele vai para a Libertadores para repescagem. E aí ele pode encarar um Grêmio. Ele vai para a repescagem da Libertadores. Então ele não está garantido, não. Agora tem que agarrar, ó, tem que agarrar com vontade a Copa do Brasil. Agora tem que agarrar. Porque o Santos está fungando no cangote do Atlético. Está fungando no cangote dele. É 1 ponto só. Para tirar o Atlético da Libertadores na fase de grupo. O Santos já Eduardo foi Silva. Família Vergal, um abraço, Afonso. Mais um motivo para o Santos. O Santos não tem mais Copa do Brasil. O Flávio, o Zé Alberto. Afonso, eu acho que o Atlético tem que agarrar o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil eu acho que já tem dono. Já tem? Eu acho que tem time aí que vai levar 5 vezes esse caneco aí. Não sei não, viu? Grêmio Internacional ou Cruzeiro? Não, Cruzeiro. Com certeza, Não, Inter não claro. leva 5, não. Não, Cruzeiro e Grêmio, é o Cruzeiro. Eu acho que esse caneco... Atlético, ó, atleticano, fica firme no Campeonato Brasileiro. Não é não, Flávio? Olha, Afonso, eu estou vendo meus amigos aqui, eu acho o seguinte, estou aqui prestando atenção no que eles estão falando, eu concordo com algumas coisas, e acho que o Marcelo, eu estou vendo muitas críticas em torno do Marcelo. Nossa, como eu vejo crítica. Campeão brasileiro 2 vezes pelo Cruzeiro, o ano passado pelo Copa do Brasil com o Palmeiras. Que não é aquele jogo que o torcedor queria ver, eu até concordo. Porque o elenco do Atlético é bom, né? O elenco do Atlético é bom. Então, o atleticano quer a vitória com espetáculo. Mas está acontecendo resultado, a verdade é essa. O Atlético está tendo resultado. Aquele espetáculo que o pessoal gostaria, esse está escasso, esse deu uma sumida. Esse não está do jeito que o torcedor quer. Mas se o Juventude está na Série B, C, D, o problema é que essa dificuldade, o Afonso, antes do comentário, falava com o Flávio aqui, eu concordo com o Afonso, você pegar o Juventude, qualquer time daquela região do Sul ali, em qualquer lugar, é complicado. Muito complicado. Muito. E o Atlético não está naquele ápice, naquele alto. É um dos melhores elencos do Brasil? Com certeza.
Está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro? Está em terceiro lugar no Brasileiro. É um semifinalista da Copa do Brasil? Como é que pode xingar um time desse? Como é que pode brigar? Você pode questionar algumas coisas, você pode questionar a atuação, espetáculo. O torcedor quer ver isso. Resultado, eu concordo com o Panzi. Eu tenho a impressão que você está equivocado numa coisa. Pode, pois não. A sua análise é boa, eu concordo, mas eu acho que o torcedor quer o resultado. Não, e o resultado ele está Ele não quer ver espetáculo, não. Não, é porque se o Atlético for campeão da Copa do Brasil, jogando do jeito que está, perdendo o gol, mas chegar e for campeão, o torcedor esquece. Mas reforçando isso aí que você isso está falando. Ele quer resultado. Mas é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo que eu estou querendo dizer, isso aí. Hoje o atleta está tendo resultado. E o torcedor, que está satisfeito com o resultado, ele queria o espetáculo. Porque sabe que o atleta tem condições de dar o espetáculo. E isso não está acontecendo, Afonso. A verdade é essa. Há quanto tempo que nós, aqui no BH, Panzi, Flávio, você, até o Zé Alberto, a gente vem falando, não, poderia ser melhor. Valeu o resultado. Claro que valeu o resultado. O Marcelo tem problemas no DM, tudo bem. Ô, Xará, eu acho que esse é o ponto principal. Eu sou muito crítico ao trabalho do Marcelo no Atlético, não me agrada o trabalho dele, mas a gente tem que olhar isso que você falou agora, que é o DM. O Marcelo tem o Marcos Rocha, que foi eleito melhor lateral nos últimos campeonatos. Quanto tempo que ele não joga? O Marcos Rocha não completou 10 jogos no Atlético, a gente já tem 31 rodadas do campeonato. Agora ele não tem mais o Leonardo Silva. Está quanto tempo parado? O Marcelo não teve o Luan no campeonato, não teve o Dátulo no campeonato. O Michael Suel não jogou 12 partidas no campeonato. Ele não conseguiu repetir a dupla de volantes nem metade dos jogos do campeonato. A dupla de zaga, o Léo Silva foi o que mais jogou. O Eraso teve no DM, já fica de fora das outras. O Casares ficou fora de combate durante 2 meses e meio. O Luan? O Luan nem joga. O Dátulo não joga. Então, na hora de falar o melhor elenco, a gente tem que dar uma pausa. E na Copa do Brasil perde o Fred. A gente tem que dar uma pausa, respirar, e não é bem assim. Para o jogo do final de semana agora contra o Figueirense, o melhor elenco. Ele não tem Leonardo Silva, ele não tem Marcos Rocha, ele não tem Carioca, que está suspenso, ele não tem o Dátulo, ele não tem. Dátulo, o Luan, Michael Suel. Já são 7. Mas tem Fred. Já são 7. Então, do melhor elenco, 7 jogadores que têm todas as condições de ser titulares, não só no Atlético, como em vários times, não podem jogar. Então, melhor elenco, vírgula, que está o ano inteiro com o jogador no DM. O Atlético vai jogar contra o Corinthians, um dos jogos mais importantes, com 12 desfalques desse melhor elenco. E aí eu falo, quem no início do campeonato, você escala um time com Carlos César, Gabriel, Cleiton, Patrick. Aí já muda muita Patrick. coisa. Você ia olhar para esses caras e ia falar, putz, esse time vai brigar pelo título. Mas nunca. O time que jogou contra o Corinthians, Yuri, Patrick, Cleiton, Otero, Gabriel, que tem feito até boas Carlos César, sem olhar para esse time e falar, nossa, esse time vai ganhar o campeonato com os pés nas costas. Mas nunca, não iria. Então esse melhor elenco, o lateral direito do melhor elenco do Brasil é o Carlos César. O Gabriel, que estava na base ontem, hoje é o zagueiro titular do Atlético. O Otero, que ninguém sabia quem era, hoje é titular. Então tem que ir com calma. Eu acho que o trabalho não é tão bom, concordo, mas esse negócio de melhor elenco, isso está virando o conto da carochinha, porque o melhor elenco do Atlético está no departamento médico. Bom, vamos falar do Cruzeiro e Corinthians. O programa passado você falou 60 minutos quase. Aonde? Cruzeiro, calma. Aonde? Calma. Nós já estamos há 43 minutos, você fala do Cruzeiro aí. O que eu acho é o seguinte, que isso que o Panzi falou, eu concordo. O Marcelo, essas crises estão muito fortes em cima do Marcelo. Eu acho que o pessoal tem que ter um pouquinho mais de calma. Pensa um pouquinho nisso aí que o Panzi falou, e é verdade. Você tem que refletir um pouco, porque senão fica complicado. Vou repetir aqui. Claro que o Atlético pode muito mais, mas se o Atlético for campeão, julgando o que está jogando, do jeito que está jogando, conseguindo o resultado que está jogando, a torcida vai festejar vale o resultado, do mesmo jeito e vai esquecer o que aconteceu e vai aplaudir e vai colocar em 2017 em destaque. Você lembra que teve uma pausa por causa da eliminatória, antes do jogo Atlético-Corinthians? Ficou uma semana sem jogo. O Marcelo não pôde dar um coletivo. Ele só tinha 17 jogadores. Então isso tudo tem que ser levado em conta e colocar na conta do Marcelo. O Marcelo tem crédito, o Marcelo tem problemas. Tem problemas. E o Marcelo também não tem que ficar saltando, viu, Flávio? Não tem que ficar saltando na beira do gramado, não.
para ficar fazendo movimento para lá e para cá, não. Cada técnico Ele é um foi técnico. bicampeão brasileiro com o Cruzeiro desse jeito. Eu não vejo o Guardiola fazer isso, não vejo o Mourinho fazer isso, não vejo o Luiz Henrique fazer isso. Eu não vejo nenhum treinador desse fazer isso, não. Vejo não. Então, vamos aguardar esse Atlético Internacional, mas antes tem Atlético Figueirense, 19h30, domingo, no Independência, é Campeonato Brasileiro. Agora, deixa eu puxar o Cruzeiro para a prosa. Vou puxar com o presidente, Gilvan de Pinho Tavares, dando uma notícia para o torcedor. Cadê o... Agora eu vou precisar que o Thiago, antes de eu pedir o presidente, Thiago, me arruma o controle ali, porque senão ninguém vai ouvir a notícia. Ninguém vai ouvir a notícia. A notícia dos ingressos. Que o torcedor... Deixa eu pegar com o meu amigo Thiago aqui. Obrigado, Thiago. Vai lá. Vamos botar o presidente Gilvan de Pinho Tavares, dando a notícia para o torcedor do Cruzeiro, principalmente para esses jogos da reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, presidente. Torcedor do Cruzeiro, queria convocá-los para os 3 jogos restantes do Campeonato Brasileiro, que nós teremos no Mineirão ainda, e atendendo ao apelo da torcida, eu resolvi trazer de volta aqueles mesmos benefícios que havíamos concedido para vocês. Vocês poderem comprar os 4 ingressos com o desconto que nós concedíamos. Mas o Cruzeiro precisa de vocês. Vocês terão que comprar os 3 jogos restantes do Cruzeiro com direito a esse desconto e os 4 ingressos. E os torcedores que quiserem comprar os ingressos desses 3 jogos farão jus a essa promoção dos 4 ingressos com desconto. E nós precisamos da presença de vocês no estádio, para que vocês estimulem os nossos atletas a terem um comportamento de clube da grandeza do Cruzeiro. Os atletas também contam com a presença de vocês e esperam vocês no Mineirão nesses 3 próximos jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão aqui em Belo Horizonte. Muito bem, tá aí. Vou começar com você, Flávio, tá ansioso? Não, é claro, eu acho que o jogo de ontem foi o Cruzeiro e ansioso. Corinthians. O jogo chamou a atenção do Brasil inteiro, certo? O jogo foi mostrado para o Brasil inteiro, pela Globo. Não, para o torcedor do Internacional, foi Internacional, chamou atenção. Pois é, mas isso só O para do Porto Alegre. Palmeiras foi Palmeiras. O do O Santos jogo foi Santos. mostrado para o Brasil inteiro. Ô, Outro. Flávio, você tem que entender O que do foi o jogo Juventude mais foi o importante Juventude. para o torcedor do Corinthians e do Cruzeiro. Não, e o jogo mais importante da rodada para mim. O que é mais importante? Certo. É o mesmo peso dos outros. né? Não, eu acho que o Cruzeiro ontem o Cruzeiro fez uma partida espetacular, certo? Principalmente no segundo tempo. Não, o primeiro tempo foi dividido em 2 tempos. Exato. Metade do Cruzeiro e metade do Corinthians. Exato. Apesar de que o Corinthians, no primeiro tempo, teve uma chance só, certo? E fez. Né? O Cruzeiro teve mais chance no primeiro tempo. Né? Teve uma com o Ábila que ele perdeu, igualzinho o gol que ele fez, certo? Então o Cruzeiro criou, né? E hoje eu estava vendo aí o gol do Rodriguinho, uma falha do lateral do Cruzeiro, do Edmar. Ele falhou no primeiro gol e falhou no outro gol do Corinthians também. Enquanto o Botafogo também falhou Exatamente. também. É impressionante. Então, eu penso o seguinte, eu penso que a mão de Deus ajudou o Cruzeiro ontem, porque a contusão do Rafinha, menos de 5 minutos, obrigou o Mano a colocar Eu o critiquei Arrascaeta o em Mano. campo. No meu comentário, antes do jogo, eu falei, Arrascaeta é meu titular, tá vindo o Rafinha, mas eu viria com o Arrascaeta. Pois é. Aí ele teve que colocar o Arrascaeta em campo e o Arrascaeta simplesmente mudou a história do jogo. Foi eleito o melhor jogador em campo, ele deu passe do primeiro gol, né, sofreu pênalti, deu passe para o segundo, certo? Enfim, foi o nome do jogo ontem, o Arrascaeta. Agora, o Mano depois explicou por que ele estava mantendo o Rafinha no time, né? Em função de esquema tático, Mas ele isso acha não que pode com o explicar, Rafinha eu já tinha o falado Cruzeiro isso. defende mais, e o Arrascaeta não defende, essa coisa toda, direito do Mano. Só que agora, com o Rafinha machucado, o Arrascaeta vai jogar aí no time do Cruzeiro, principalmente na partida de domingo contra o Vitória. O Cruzeiro ontem, eu estava vendo hoje, rodando a imprensa de São Paulo, porque não foi pênalti. Gente, o lance do Arrascaeta, se não foi pênalti, não vai ter mais pênalti, não. Não só foi pênalti, como foi um pênalti idiota. Idiota. E merecia expulsão do jogador, porque ele estava em direção ao gol. Ele tinha que ter sido expulso. Tinha que ter sido expulso, certo? Isso aí. E outra coisa também, se ganhar roubado do Corinthians, o Corinthians ganhou quantas vezes roubado de Atlético e Cruzeiro? Inclusive no último jogo, na Copa do Brasil, lá em São Paulo mesmo. Isso é que eu falei no final do jogo. Exato. Que ironia o Corinthians reclamar de juiz. De arbitragem. Lá teve um lance que estava impedido. O segundo gol do Corinthians estava impedido, era para ter sido 1-1 lá. Certo? Então, não tem nada que reclamar. Agora,
é voltar agora os olhos para o jogo com o Vitória. O Cruzeiro, para mim, tem condições de ganhar do Vitória em Salvador, como já fez na Copa do Brasil esse ano. Foi lá e ganhou do Vitória, lá dentro de Salvador. O Vitória também está desesperado, está mais ainda do que o Cruzeiro, porque ele está mais atrás, com 33 pontos, certo? Então ele vai ter que partir para cima do Cruzeiro. Não, mas vamos falar desse jogo primeiro? Pois é. Então, ninguém nem falou do Figueirense no final de semana. Vamos deixar esgotar esse primeiro. Então, eu acho o seguinte, eu acho que fez a partida que merecia fazer, ganhou quem mereceu ganhar ontem, o Cruzeiro, certo? E agora é Grêmio, é outra história. Quarta-feira no Mineirão, acho que o Mineirão vai estar cheio de novo, né? E a gente espera que o Cruzeiro consiga repetir a atuação. Já ganhou do Grêmio aqui, pelo Campeonato Brasileiro, esse ano já ganhou do Grêmio, não fez uma boa partida contra o Grêmio, né? O Grêmio, inclusive, teve lances aqui no início do jogo, até para ganhar do Cruzeiro, mas depois o Cruzeiro foi lá e fez 1 a 0. Então, vamos torcer para que tudo dê certo, Flávio, né? Para que o Cruzeiro possa aí, quem sabe, chegar à final da Copa do Brasil. Eu acho que o time do Cruzeiro é melhor que o do Grêmio. E o Cruzeiro tem um treinador muito melhor do que o do Grêmio. Eu acho que o time do Atlético é melhor que o do Inter. Mas mata-mata, ainda mais grande contra grande, não dá para apontar o Cruzeiro é favorito, o Atlético é favorito. Acho que os dois são melhores que os adversários, mas favoritismo em mata-mata não existe. Sobre o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, eu concordo. O segundo tempo do Cruzeiro foi uma das melhores atuações do Cruzeiro em 2016. Se não a melhor. O primeiro tempo houve um equilíbrio, principalmente depois que o Cruzeiro tomou o gol de empate. Parece que o time ficou meio perdidão. Correu até alguns riscos. Mas o segundo, o Cruzeiro se impôs, fez 4-1, poderia ter feito 5. Aquele gol, o segundo gol do Corinthians, foi mais no Cruzeiro na empolgação do quarto gol, desatenção, foi lá e tomou o segundo gol, mas depois disso o Corinthians também não deu um chute para gol. Não incomodou, faltava muito pouco tempo. Agora, quando você fala de futebol medíocre, esse Corinthians está jogando futebol medíocre. Esse Corinthians, se não fosse os dois últimos adversários, Santa Cruz e América, ele era o pior time do retorno. Então, o Cruzeiro fez um grande jogo no segundo tempo, mas vai pegar um adversário, que é o Grêmio, muito melhor do que esse Corinthians que o Cruzeiro eliminou. Vai ter que jogar com a mesma seriedade, mas o Cruzeiro está crescendo. Aquilo que a gente viu do Cruzeiro no primeiro semestre, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aquilo não existe mais. Aquele Cruzeiro foi uma invenção no início do ano que ninguém conseguiu entender e que hoje a própria diretoria já reconheceu o erro. O próprio Mano Menezes hoje deu uma entrevista dizendo que a partir do ano que vem o Cruzeiro vai olhar para a qualidade ao invés de quantidade. Ele pode não contratar ninguém em janeiro, numa oportunidade lá em março, pegar o dinheiro que tem e contratar um grande jogador. Foi o que fez em agosto. Trouxe jogadores do tamanho do clube. Sobis, Rafinha, Ábila. Agora é um Cruzeiro diferente. Se fosse esse o Cruzeiro desde o início, o Cruzeiro estava brigando por outras coisas. A realidade é a briga para não cair e, na minha opinião, tem o jogo mais importante do ano no final de semana. Porque se vence, aí abre 6 pontos da zona do rebaixamento e já era. Mais uma vitória e ele se livra desse desespero todo. Mas se perder, ainda continua com a cabeça quase debaixo d'água. Eu entendo, Afonso, que o Cruzeiro ontem fez uma partida muito boa, segundo tempo, muito interessante. Uma variação de jogadas muito interessante que o Cruzeiro apresentou ontem. Valeu os treinamentos escondidos, né, que eu vi muita gente criticando o Mano, mas claro que ele vale. Ele está ali para trabalhar. Pessoal, tem que parar ali com esse negócio de criticar o treinador quando fecha o treino e fala, isso aí não ganha jogo. Ganha sim. E o Cruzeiro apresentou ontem algumas coisas interessantes, foi muito bom. Claro que valeu muito pelo resultado, valeu pelo desempenho, valeu pela qualidade do futebol apresentado pelo Cruzeiro. O torcedor fica feliz, cresce a emoção, a verdade é essa. Tem um jogo dificílimo contra o Vitória próximo agora, domingo, que o Cruzeiro, aquela briga que a gente sempre briga aqui de 6 pontos, que é o que está ali atrás ali, e depende de outros resultados. Eu acredito que América, Santa Cruz e Figueirense vai levar uma pancada aqui do Atlético, aqui também, eu acho que esses aí estão lá embaixo. Aí tem 3, 4, 5 times ali acima brigando para sumir dessa Z4, que é horrorosa, ninguém aguenta mais, mas valeu. Tá de parabéns o Mano. O Mano, eu considero o Mano um bom treinador, um treinador cauteloso, um treinador que sabe o que quer. Ele prepara o time dele e sai naquele abafo tradicional, muito tradicional. Eu gostei muito. Eu acho que o Cruzeiro e o Corinthians, no primeiro tempo, no meu entendimento, foi bem equilibrado. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo, Corinthians e Cruzeiro.
Agora, no segundo tempo, o Cruzeiro subiu de produção e muito. Agora, acontece o seguinte, o Cruzeiro, o Corinthians precisava manter um resultado que tinha vantagem. E o Cruzeiro logo começou a acabar com essa vantagem. Agora, o Corinthians conseguiu marcar um gol, mas isso não abalou o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu, prosseguiu no jogo à procura do gol, que seria o gol de salvação. Então, quando estava 2-1 para o Cruzeiro, o Corinthians tinha toda a chance de se classificar. Mas aí o Cruzeiro foi para o terceiro gol. Aí, quando aconteceu o terceiro gol, a situação já ficou bem melhor para o Cruzeiro. 3-1 dava para o Cruzeiro. Agora, quando o Cruzeiro marcou o quarto gol, o Cruzeiro vacilou, porque aí deixou chances para o Corinthians. Então, os últimos 8, 10 minutos foi de sufoco, porque 9 o Corinthians minutos. procurou o gol. Não, o gol do Cruzeiro foi aos 38, se me engano. O Corinthians teve com o acréscimo 14 minutos para fazer o Não, gol. foi aos 40 o gol do Corinthians e foi até aos 40. Mas depois, sobrou quantos minutos para o Corinthians tentar marcar o terceiro? 9 minutos. Mas então, o Corinthians nesses 9 minutos ameaçou muito o Cruzeiro. Nada. Ameaçou no meio de Não chute a gol, Zé. Agora, aquele pênalti, por exemplo, também logo no começo, aquele pênalti, muitos juízes não dão, não. Eu acho que foi pênalti, mas muitos juízes não dão aquele pênalti. Então o juiz está errado. O juiz está errado. Se não der um pênalti daqui, vai dar errado. Então eu acho que a classificação do Cruzeiro foi muito merecida, porque o Cruzeiro jogava em desvantagem na decisão, no jogo final, e o Cruzeiro superou, passou o Corinthians, mostrou o melhor futebol, e principalmente no segundo tempo. O Arrascaeta, no meu entendimento, ele é titular absoluto do Cruzeiro. Em qualquer ocasião, ele é titular absoluto. E ele foi, para mim, o melhor jogador em campo e também para toda a imprensa. Mas é que o Cruzeiro e o Atlético estão de parabéns, porque estão na semifinal da Copa Brasil. Bom, só para falar uma coisinha aqui que o presidente falou ali, Afonso. Dos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga aqui no Mineirão ainda. Com quem é aqui? Contra o Santos, primeiro Fluminense, Santos e depois na última rodada contra o Corinthians. São os 3 jogos. Não vale para a Copa do Brasil, certo? Para o jogo de quarta-feira contra o Grêmio, né? Aí é outra história. Tá falando da promoção. Da promoção. Então é bom explicar para o torcedor do Cruzeiro, para que o torcedor do Cruzeiro já pense aí, o Cruzeiro tem Fluminense, tem o Santos e o Corinthians, Campeonato Brasileiro. E tem quarta-feira, Copa do Brasil, esse jogo contra o Grêmio. Eu quero agradecer ao Lucas e ao Thiago também, porque tem aí preparado para nós o Mano Menezes, entrevistas dos jogadores do Atlético, dos jogadores do Cruzeiro, o sorteio na CBF, mas o forte do programa aqui é o papo, é a prosa. A gente vai sempre na medida do possível. Mas todo dia, muito obrigado ao nosso Lucas e ao nosso Thiago. Que interessa ao Atlético, só uma notícia que interessa ao Atlético, o STJD arquivou o pedido do Fluminense, certo? Isso aí. E aí acontece que tirou o asterisco já. Não tem prova, falta de prova. Falta de prova, diz que devolveu os pontos para o Flamengo e pronto. Ponto final. Pá de carro nisso aí. Como também não aceitou do Figueirense. Eduardo, o lixo. O lixo vai mais uma vez para nosso trânsito maravilhoso, lindo, bacana. Eu adoro esse trânsito. Eu sou apaixonado por ele. E o nome do dia? Eu vou dar para o Cruzeiro, vou dar para o Atlético, vou dar para o STF, vou dar para o Sérgio Moro. O nome do dia está maravilhoso hoje. O Flávio Carvalho, o lixo. O lixo, eu acho o seguinte, continua sendo a política em Brasília. Né? Tá todo mundo com medo do Sérgio Moro falar alguma coisa lá. Então, acho que mas dele não. Está com medo do Cunha falar. Do Cunha, aliás. O Sérgio Moro não vai falar nada, não. Do Cunha, desculpa. Do Cunha falar alguma coisa. Abrir a boca. E o nome do dia, sem dúvida alguma, Atlético Cruzeiro na semifinal do Brasil, da Copa do Brasil. Zé Alberto, o lixo. O lixo eu jogo para a comissão de arbitragem da CBF, que saiu o Sérgio Correia, entrou outro paulista, que está colocando juízes sem experiência, sem nenhum gabarito, para apitar jogos do Atlético e postula o título. Mas lá tem o Alício também. Como? O Alício está lá. O Alício também não está fazendo nada. Está fazendo nada. Porque para apitar um jogo desse Cruzeiro, do Atlético, depois o juiz do Mato Grosso, será que não tinha um juiz mais em condições? Então o lixo mesmo é dessa comissão de arbitragem. E o nome do dia eu fico com o futebol mineiro, que classificou os 2 para a semifinal. Ok, Zé Eduardo, lixo. Acompanha, Zé Alberto, o lixo, a Comissão Nacional de Arbitragem, não só por várias coisas, inclusive esse caso aí do auxílio externo ficou na cara que teve. Sandra Berahich. O Berahich, que agora foi para a Índia, fugiu para a Índia. E o nome do dia, Atlético Cruzeiro. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado. Amanhã tem na Gerais AM 830, o BH Esportes Rádio. Eu espero por você a partir das 8 da noite. E segunda-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer, a nós aqui outra vez com o BH Esportes
a partir das 22h30. Olha, torcedor de Cruzeiro e Atlético, vocês têm aí Campeonato Brasileiro, mas nós temos a obrigação, nós todos mineiros, principalmente atleticanos e cruzeirenses, de levar os dois para as finais da Copa do Brasil. Um abraço a todos, excelente fim de semana. Tchau, gente. Obrigado.